a verdade vos libertará. São João capítulo 8, versículo 32. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso pelo maravilhoso testemunho da ex-freira, hoje missionária, Loide Rebelo Espaça-Pan. Ouça com atenção, amor e carinho a ex-freira contar o testemunho de sua conversão. Nasci em berço humilde, meu pai homem pobre, porém trabalhador. Todos os esforços empregava para o bem do lar. Minha mãe teve 7 filhos, sendo eu a terceira. Meu pai se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo e se encarregou de ganhar minha mãe para Jesus. E em breve os dois foram batizados nas águas e tornaram-se membros da Igreja Evangélica Batista. O nome de meu pai é João Henrique Rebelo e de minha mãe Donata Ribeiro Rebelo. Cedo, porém, Deus se agradou de levar meu pai. Adoecendo, em poucos dias faleceu. Minha mãe ficou muito desolada, pois tinha 7 filhos para criar. A mais velha tinha 10 anos e o mais novo 7 meses de idade. Ela caiu gravemente doente durante longo tempo, gastando assim tudo que meu pai deixara. Depois foi aos poucos se restabelecendo e começou a trabalhar dia e noite para o sustento dos filhos. Na cidade onde residíamos, Bela Vista, estado de Mato Grosso, há um grande colégio de freiras da congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo, chamado Colégio Santo Afonso, juntamente com os padres redentoristas. Minha mãe buscou com eles e nos deram colégio de graça. Começamos então a aprender a doutrina do romanismo. Todos os alunos eram obrigados a assistirem à missa todos os dias, e fomos ensinados naquela crença desde tenra idade. Minha mãe deixou de frequentar a igreja evangélica e logo abandonou a fé. Porém, não frequentou logo a igreja romana. Mas nós, incentivadas pelas freiras, começamos a insistir com ela para que fizesse a Páscoa, isto é, que confessasse e comungasse ao menos uma vez por ano. Ela, ao princípio, resistia, e por diversas vezes, quando chegamos em casa com uma imagem de santo, ela nos mandava queimar, dizendo que aquilo não era santo. Depois de algum tempo, ela fez a Páscoa e se filiou à Sociedade do Sagrado Coração de Jesus. Então os ídolos entraram em nossa casa. Daquela data em diante, a nossa vida foi para trás. Minha mãe adoeceu, o pomar do nosso quintal deixou de produzir abundantemente, uma fonte de água que também havia quase se secou. Todas essas coisas aconteceram e nós não sabíamos por quê. Depois que aceitei o Evangelho de Jesus Cristo e estudando a Bíblia, pude entender que foi porque abandonamos a fé no Deus vivo e buscamos os ídolos mudos. De todas as minhas irmãs e irmãos, eu fui quem mais se apegou à fé romana. Comecei a alimentar desde cedo o desejo de ser freira. Observava suas vidas e achava muito bonito. Todos os esforços empreguei para conseguir minha ida ao convento. Terminados os estudos, comecei a lecionar lá mesmo no Colégio das Freiras e tentava logo que pudesse ir para o convento. Mas eu precisava ajudar minha mãe e meus irmãos menores. Em 1949, vim para São Paulo, onde minha irmã mais velha já se encontrava, e ficamos em casa de um tio. Trabalhamos um ano e mandamos buscar o resto da família. Todos juntos trabalhando, nossa vida pôde melhorar. Eu ainda alimentava o desejo de ser freira. Era a única que praticava a fé romana, confessando e comungando quase todos os dias. Falava com minha mãe do desejo de ser freira. Minha irmã mais velha me dava conselhos para não ir. Dizia que eu deveria me casar e diversas vezes encontrei partidos excelentes. Mas a ideia de ser freira estava acima de tudo. Eu queria servir a Deus e na minha mente só cabia este entendimento. Só no convento poderia servir a Deus como eu queria. Fui falar com a Madre Geral das Irmãs Vicentinas, que eram as que eu conhecia, pois havia estudado em seu colégio. Contei-lhe minha vida e o desejo que desde criança alimentava. Ela muito se alegrou e mandou-me fazer o enxoval e levar um dote de 4.000 cruzeiros, o que para mim foi muito difícil naquela época, pois iria demorar muito para juntar aquele dinheiro
e eu tinha pressa em ir. Então, através de uma colega que também foi para o convento, fiquei conhecendo a congregação das Irmãs da Providência em São Caetano do Sul. Falei com a superiora e ela facilitou tudo para mim. Surgiu, porém, o problema de eu ser filha de protestante, pois o convento não recebia uma moça que tivesse tido o pai protestante. Precisei então pedir licença para o Papa e esperar alguns meses para a resposta, até que tudo foi resolvido e eu tive a licença de poder ir. No ano de 1952, ingressei na congregação das Irmãs da Providência, indo para a cidade de Tietê, estado de São Paulo, onde estava instalado o noviciado daquele convento. Lá tudo era diferente da vida aqui fora. Fiquei com mais 11 companheiras e tudo nos foi ensinado como a crianças. Uma coisa, porém, eu percebi, é que não encontrei paz dentro daqueles muros. Minha alma continuava sentindo falta de alguma coisa que eu mesma não sabia o que era. Levantávamos às 5 horas da manhã e nos dirigíamos à capela, onde rezávamos ou cantávamos o ofício divino. Às 7 horas assistíamos à missa, tomávamos a primeira refeição, íamos para o trabalho ou estudo. Às 11h30, novamente à capela para uma visita a Jesus sacramentado. Saindo, íamos ao almoço, voltávamos à capela, depois tínhamos 15 minutos de recreio. Era o único momento em que podíamos conversar. Das 2 às 3 horas da tarde, era observado silêncio rigoroso. Nenhuma palavra poderia ser dita e nenhum barulho se podia fazer. Às 3 horas nos dirigíamos à capela para rezar ou cantar outra parte do ofício chamado Vésperas, e depois de rezar o rosário, íamos para o trabalho. Às 6h30 novamente à capela para outra parte do ofício, depois do jantar. Voltávamos à capela para outra visita a Jesus sacramentado. Tínhamos mais 15 minutos de recreio e às 9 horas novamente à capela, outra visita ao sacrário e depois íamos dormir. No fim de um ano, fiz a vestição religiosa, isto é, tomei o hábito de freira. Nesse mesmo dia foi trocado meu nome, de Eloíde Ribeiro Rebelo, para Sor Maria de Fátima, e passei para o ano canônico, empregando todos os esforços para minha santificação. Muitos sacrifícios, impunham-nos penitência todas as sextas-feiras. Era uma disciplina que se aplicava com uma corda amarrada com nós, e com ela tomávamos uma surra, enquanto a Madre Mestra rezava uma Salve Rainha. Esta disciplina era para a santificação da carne. Se cometíamos uma falta, voluntária ou involuntária, se quebrávamos qualquer coisa, se estragávamos mesmo que fosse um pedaço de papel ou um fio de linha, tínhamos que confessar aquela falta e pedir uma penitência para repará-la, e isto tinha de ser feito na presença das companheiras. A penitência era dada em conformidade com o erro praticado, tal como rezar algumas orações, ficar em jejum, ficar sem o café ou sem o almoço, carregar às costas uma esteira, ajoelhar-se no meio da capela e assim por diante. Tive por algum tempo a incumbência de fazer a leitura no refeitório e li certa vez acerca do padre Luiz Scrosoppi, fundador da congregação das Irmãs da Providência, que ele fazia muitos sacrifícios para a própria santificação, chegando ao extremo. Ele usava sobre a cintura um cinto de alfinetes que, quando colocava sobre a pele, aqueles defincavam de tal maneira que se formavam feridas no seu corpo. Isto se chama cilício. É usado de diversas formas em diversas partes do corpo. É um sacrifício dito por eles para o padre ou a freira conseguir a santificação. Eu digo agora que conheço a verdade, que este sacrifício e todos os outros é uma obra satânica para judiar das criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, de maneira a encurtar-lhes a existência e lançá-los no inferno. Pois Cristo verteu seu sangue, oferecendo-se em sacrifício por todos os homens, para que todos pudessem encontrar salvação e santificação através da fé no seu nome. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Jesus também diz em São Mateus capítulo 9, verso 13, misericórdia quero e não sacrifício.
Todas as práticas que fazíamos não podiam transformar a nossa vida. Tudo era superficial e eu sentia uma grande tristeza, pois o tempo passava e nós continuávamos com os mesmos defeitos, as mesmas paixões e sempre esperando uma força sobrenatural que pudesse nos santificar. Quando fui ao convento, levei comigo o Novo Testamento que havia ganho quando criança do vigário de nossa paróquia. Escondi-o na cela e de vez em quando lia, e tudo se tornava confuso para mim, devido no convento os ensinamentos serem contrários. Por algumas vezes fiz perguntas à Madre Mestra acerca dos ensinamentos do Novo Testamento, o que ela nunca me respondeu, e por fim ela me tirou, dizendo que eu não poderia entender, e assim era melhor não lê-lo. Depois de um ano que estava lá, comecei a adoecer, enfraquecendo muito. As superioras me mandaram para o hospital em Sorocaba, fiquei em tratamento, depois voltei para Tietê. E como não melhorasse, elas me mandaram ficar em casa com minha família. Logo que voltei para casa, fiquei forte de novo. Nesse tempo, minha mãe ficou doente, foi internada e os médicos constataram que ela tinha um câncer no estômago e estava desenganada. Eu me encontrava restabelecida e queria voltar para o convento, porém, vendo minha mãe naquele estado, pensei em esperar mais tempo. Pedi um conselho para a superiora, se eu deveria ficar com minha mãe e cuidar dela até o fim, ou voltar para o convento. A resposta foi, já que eu nada podia fazer pela sua saúde, deveria voltar para o convento e fazer sacrifícios e rezar muito por ela, a fim de ao menos salvar-lhe a alma. Pois disse-me ela, toda mãe que tem uma filha freira se salva. Muito depressa voltei para lá e todo o meu intento foi fazer sacrifícios a fim de poder salvá-la. Porém tudo o fiz ignorantemente, pois a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras ou por sacrifícios que fazemos por alguém, mas que a salvação é individual e a própria pessoa precisa crer e aceitar a Jesus, o único que se ofereceu em sacrifício pela salvação da humanidade. O que nós podemos fazer em favor de outros é falar-lhes de Cristo e ajudá-los por meio de explicações a crer nele para receber salvação. Logo que voltei ao convento, fiquei novamente doente, mas me propus seguir aquela vocação até morrer. Enquanto isto, minha irmã Eunice buscava em todos os lugares cura para minha mãe. Foi nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, onde lhe diziam que curavam, para lá se dirigia. Até que certa vez lhe falaram de uma tenda armada na Avenida Celso Garcia, no bairro do Tatuapé, estado de São Paulo, e que lá estavam os americanos que curavam enfermos. Imediatamente ela foi pedir para que alguém fosse orar por minha mãe. Um obreiro foi e falou-lhe de Jesus. E orou por ela, e assim, graças a Deus, ela teve a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Depois desta oportunidade, minha mãe foi aliviada de todo o sofrimento e morreu dando glória a Deus. Esta é a minha alegria, em saber que meu pai foi fiel ao Senhor Jesus. Minha mãe, embora afastando-se da verdadeira fé, na última hora reconciliou-se com Deus e foi salva. Espero um dia encontrá-los na glória. Depois da morte de minha genitora, minha situação agravou-se de tal forma que as madres temiam que eu também viesse a morrer. Minha irmã Eunice, a única da família que havia se convertido a Jesus, foi buscar cura para a mamãe e Deus a chamou. Logo que ela aceitou a fé e recebeu grandes bênçãos, foi ao convento e falou-me de Jesus e de como Deus a transformara. No momento eu não criei. Ela, voltando para casa, começou a orar, pedindo a Deus que me tirasse do convento e me salvasse. Quando as superioras viram que eu não tinha nenhuma melhora, mandaram-me a São Paulo e fiquei no Hospital Leão XIII. Fiz diversos exames
E por fim os médicos disseram para as superioras que eu não poderia continuar no convento, pois se eu lá continuasse, iria morrer dentro de 2 ou 3 meses. Elas me mandaram ficar junto de minha família e fui para a casa de minha irmã mais velha, que já estava casada. Eu fui muito contra a minha vontade, pois eu queria morrer no convento. Quando Eunice soube que eu estava lá, foi me falar de Jesus. Chegou com a Bíblia na mão e começou a falar de Cristo e da necessidade que eu tinha de aceitá-lo como meu Salvador e da esperança que a palavra de Deus me oferecia. Depois de pregar com muita convicção a palavra de Deus, ela perguntou se eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. Eu pensava ter Jesus, pois trazia no peito um grande crucifixo. Ela me explicou que aquele não era Jesus, e sim uma imagem, e eu precisava de Jesus vivo dentro do meu coração, e que podia transformar a minha vida e curar as minhas enfermidades. Então lhe respondi: quero aceitar Jesus. Orou por mim e me fez repetir uma oração juntamente com ela. Tudo que minha irmã falou foi estranho para mim. Porém, depois daquela oração, senti que alguma coisa havia acontecido comigo. No outro dia fui à tenda, onde estava sendo pregado o Evangelho. Achei tudo diferente, mas senti-me muito bem. Daquela data em diante, comecei a viver uma nova vida, a vida eterna, pois Jesus me libertou dos pecados, da enfermidade e da idolatria, pois conheci a verdade, e em São João capítulo 8, verso 32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em São João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquilo que eu buscava há tanto tempo e nem no convento encontrara, encontrei debaixo de uma tenda de lona, onde era pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Encontrei paz, alegria e vontade de viver e fazer a vontade de Deus, porque graças a Deus fui salva por Jesus. Aleluia. Só Deus pode transformar verdadeiramente a vida de uma criatura pecadora. Eu que desde criança aprendi a amar a idolatria, e trazia sobre o meu corpo tantas imagens e medalhas de todas as espécies, escapulário que me defenderia do fogo do purgatório, doutrina antibíblica, pois a palavra de Deus diz que aceitando a Cristo, crendo nele, se passa da morte para a vida, e não há mais condenação. Este texto está em São João, capítulo 5, verso 24. Eu trazia sobre o pescoço um grande crucifixo, e minha função no convento quase sempre foi de limpar a capela, o altar, arrumar as flores e velas, limpar as imagens dos santos. Tinha muito apego aos ídolos, mas depois de aceitar Jesus e examinar a Bíblia, aquela tradução do Padre Matos Soares, que é a chamada Bíblia Católica, eu li que Deus aborrece os ídolos, os que os fazem e os que os servem. Decidida a obedecer a Deus, aborreci os ídolos. Peguei tudo que tinha de imagens, livros de reza do convento e os queimei, e quebrei com martelo. E graças a Deus senti completa libertação, pois a idolatria é abominação a Deus, e enquanto alguém as conserva em sua casa, sua vida se conserva embaraçada. Deus quer completa limpeza de alma e de corpo, e também da nossa casa. E não há coisa que mais enfeie a nossa residência do que as imagens, pois Deus a não pode suportar por ser abominação a ele. Livro da Sabedoria, capítulo 14, versos 7 a 14. Satanás lutou muito comigo no começo da minha conversão, para me fazer desanimar e voltar atrás. Lançava-me dúvidas e tentações terríveis, e somente tive vitórias porque Deus me ajudava e confortava, e usava seus servos e servas para me ajudarem e consolarem com suas orações. Certa vez, uma grande tristeza se apoderou de mim, e comecei a pensar em muitas coisas, sentindo-me completamente só, sem pai, sem mãe. Minhas irmãs não aceitaram a fé e nos combatiam. Só Eunice me ajudava, mas ela ia se casar e eu ficaria só. Mas tomando a Bíblia, abri no Salmo 27, verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Essa palavra falou profundamente em meu coração e senti uma grande alegria, pois Deus naquele momento me tomou para si.
Daquele dia em diante eu soube confiar mais em Deus e até hoje o sinto ao meu lado em todos os momentos de minha vida, guiando meus passos e me livrando do mal. Sempre amei o conhecimento e tenho grande sede de aprender a palavra de Deus cada dia, porque ela é nova a cada manhã. Por isso não faltava à igreja nos cultos de doutrina e ficava até altas horas da noite examinando a Bíblia. Fui descobrindo então que a Bíblia é uma só, seja qual for a tradução, é a palavra de Deus. Os mestres muitas vezes é que são falsos e não ensinam de acordo com a palavra. Havia sido ensinada que poderíamos ser salvos através dos santos e principalmente por meio de Maria, que foi colocada pelo Papa como a medianeira de todas as graças. Eu li na Bíblia este versículo: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. E mais outro, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Falaram-me que eu poderia receber o batismo com o Espírito Santo e ele daria dons espirituais. Eu que precisava de mais poder para vencer-me a mim mesma e queria também realizar a obra de Deus nesta terra, comecei a buscar este batismo em reuniões de oração, mas Satanás me lançou uma dúvida. Quando as pessoas recebiam o Espírito Santo e falavam em línguas estranhas e profetizavam, a dúvida era: será que é mesmo dada pelo Espírito Santo esta língua? E assim, em diversas reuniões, eu ficava pensando e fazia força para crer, mas não podia. Queria tirar aquela dúvida de meu coração e não conseguia. Então orei ao Senhor e pedi que me mostrasse a verdade e afastasse de mim aquela dúvida. Em uma das reuniões, ajoelhada perto da Eunice, ela começou a falar em latim e nessa língua magnificava a Deus. Eu sabia que ela desconhecia o latim. Eu, porém, sabia e entendia, pois havia estudado um pouco de latim. Naquele momento, a dúvida saiu de meu coração e eu recebi o batismo com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas estranhas ou línguas dos anjos, como explica a Bíblia. Assim, Deus fez muitas maravilhas para me ensinar e eu o glorifico por isso. Comecei então a pregar o Evangelho a outras pessoas, testificando do que Deus tinha feito em minha vida. Nunca havia pensado em me casar, sempre recusei todos os pedidos de casamento. Porém, depois que me converti, orei a Deus nesse sentido e que, se fosse de sua vontade, que Ele mesmo me preparasse um moço. E Ele o preparou, José Espaçapã, e nos casamos. Isto não me impediu no trabalho do Senhor, e no mesmo dia partimos para Belo Horizonte a fim de trabalharmos na obra de Deus. E até hoje temos trabalhado pregando o Evangelho do Reino e anunciando a todos que Jesus vem em breve. Fazem 24 anos desde minha conversão. Temos visto muitas maravilhas nesta obra maravilhosa, muitas conversões, curas, libertações, e também temos atravessado muitas lutas, perseguições, mas em todas temos obtido vitórias, porque Deus está conosco e não nos desampara. Tenho 4 filhos, já todos moços: Miriam, Gesimiel, Gerson e Paulo. Depois de 6 anos de minha conversão, voltei ao convento e tive a oportunidade de falar de Cristo para as superioras, mostrando a elas o que o Senhor havia feito por mim. O meu pedido ao Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, Redentor e Rei, é que esse testemunho de tudo o que Ele mesmo fez em minha vida possa servir de estímulo a muitos crentes e também de um meio para que muitas almas possam encontrar a salvação em Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do seu precioso nome. Amém. Com este testemunho real e verdadeiro, esperamos que Deus tenha tocado em seu coração e assim possa aceitar a Jesus como seu único Salvador. E em seguida, uma oração pelo esposo da ex-freira, o pastor José Espaçapã.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai da sabedoria, Pai do amor, Pai da grandeza, Tu que revelas os corações, abençoa aqueles que ouvem esta mensagem, este testemunho. Senhor, Tu tens a chave na mão, a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre. Ajuda, Senhor, a compreensão, os pensamentos, abre os corações para que entendam a Tua palavra, para que compreendam a Tua palavra e possam deixar os pecados e entrar na vida eterna através do Teu Espírito, através do Teu poder. Ó Deus, nós confiamos na obra do Teu Espírito. Abençoa, Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Vem Jesus. O Pentecoste, o Santo Espírito desceu com obras e poder. Seu testemunho os homens convenceu, milhares a se converter. Saíram frentes pelo mundo então, pregaram Cristo sem temor. Sofreram morte a perda dos seus bens, mas triunfaram com valor. Vem, Santo Espírito, comanda em trevas está. Nós carecemos teu amor, teu poder, tua unção. Toma-te sobre nós, temos de implorar. Vem, Santo Espírito, a igreja renovar. Os séculos vivem sem escuridão, a igreja pega seu fervor. O justo viverá de fé, a novo grande reformador. Depois a igreja começou a orar, e o povo santo a descer. Não precisamos desta chama, Deus, para o mundo hoje convencer. Vem, Santo Espírito, o mundo em tempestade. Nós carecemos teu amor, teu poder, tua unção. Toma-te sobre nós, vivos implorar. Vem, Santo Espírito, a igreja renovar.